Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 2, Intuição das penas e dos gozos futuros, a partir da pergunta 960. Intuição das penas e dos gozos futuros. Quando nós lemos essa frase, né, a gente leva a um caminho para interpretar, né? Intuição dos gozos e das penas, de que se trata isso? Isso é muito comum, né? Na humanidade, não é de agora. Todos nós temos essa tendência, à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência, nós vamos aprendendo e vamos aprendendo a situar também as coisas, né? Colocando cada coisa no seu devido lugar, afastando o que não precisa ser lembrado, que a gente sabe que não é dessa forma, mas penas e gozos, né? Então, desde que a igreja se estabeleceu, né, desde que alguma religião se estabeleceu na Terra, vieram falando de gozo, de penas, de céu e de inferno. Para onde eu vou, né? Ah, fulano, isso aí que você está fazendo, você vai para o céu. Isso aí você vai para o inferno. Ah, você vai penar no fogo eterno, né? Então, o que vai ser de mim pós-morte? Então, nós aí temos, então, uma ideia de vida pós-morte do corpo físico, né? As religiões em si, a grande maioria delas, se não 99%, acreditam na vida após a morte. Acredita na imortalidade da alma, porém de forma diferente, né? Eles têm algumas colocações que, ao nosso ver, segundo os nossos estudos, são equivocadas, e nós, com o que a gente vai aprendendo, vai tendo também equilíbrio diante de determinadas situações. Existem as penas? Existe. Existem os gozos? Também. Assim, para nós, como existe a lei de ação e reação. Então, na pergunta 960, os espíritos perguntam a Allan Kardec de onde procede a crença que se encontra em todos os povos nas penas e nas recompensas futuras, né? De onde vem isso? De onde esse povo tira essa crença de que lá no futuro eles podem ser penalizados ou recompensados? E Allan Kardec responde o seguinte: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade, dada ao homem pelo seu espírito. Porque ficais sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornaríeis melhores. Então, Allan Kardec está dizendo que os pressentimentos que a gente tem, né, dessas nossas penas, para onde nós vamos, é do espírito. O espírito traz consigo, né, lá em seu interior, o pressentimento da realidade. Então, quando nós reencarnamos, passamos pelo corredor do esquecimento, chegamos aqui como um livro de página em branco, para reescrevermos uma nova história. Mas lá no nosso íntimo, existe uma pasta que está ali fechadinha e que quando a gente desencarnar, essas pastas ou pasta, ela vai se abrindo conforme nós vamos nos equilibrando. E nós vamos relembrando as nossas existências, se assim for possível e haver necessidade. Né? Então, existem os pontos aonde a gente vai sempre partindo deles. A vida continua, nós vamos continuar de onde nós paramos sempre. Então, essas crenças, ela é do espírito, ela está em nós. Nós sabemos para onde nós vamos e nós sabemos da existência da vida pós-morte do corpo físico, né? Porque o espírito, ele é imortal. E ele fala o seguinte, os espíritos ainda falam o seguinte, que lá no nosso fundo, no nosso interior, a gente sabe. Nós sabemos, né? E se a gente aprendesse a escutar mais o nosso interior, talvez a gente se tornaria melhor
mais rapidamente. Né? Pergunta 961. No momento da morte, o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Se eu estou ali, próximo a desencarnar, ou se me aconteceu alguma coisa que de imediato eu vou pensar o seguinte: vou desencarnar agora, vou morrer agora, né? Morte do corpo físico. Então, o que vem em mim? Medo, dúvida ou esperança? A resposta é a seguinte: a dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. Se eu estou em um caminho onde eu estou tentando ser melhor, onde eu tenho em mim a ciência de que eu sou imperfeito, de que eu preciso muito melhorar, que eu erro muito, mas eu estou disposto à mudança, eu estou disposto a contribuir para o bem comum, mas sobretudo estou disposto a trabalhar em mim mesmo para me edificar, já mostra que eu sou um espírito que esperançoso, um espírito que merece uma classe positiva, porque a positividade está em mim. Lá na espiritualidade, no mundo, os mundos errantes, os mundos transitórios, quinta, sexta, sétima dimensão, são mundos transitórios. Fato é, um mais elevado que o outro, verdade, mas são mundos transitórios, mundos de espíritos errantes. Ali não são espíritos perfeitos. Se a gente voltar a nossa mente lá em nosso lar, a gente vai ver as pessoas que chegam, assim como André Luiz, como aquela senhorinha que o André Luiz atendia ao final do dia, né? São pessoas que chegam ali e estão com muitas perguntas, necessitando de respostas. Pessoas que a gente vê que não têm determinados conhecimentos ainda acerca do mundo espiritual. Mas são todas pessoas que o solo já é fértil, ou seja, que tem como aprender, ajudar, melhorar. E cada um está naquela dimensão temporariamente. Por quê? Porque daqui a pouco não vai estar ali mais. Vai fazer como a dona Laura, a mãe do Lísias. Vai reencarnar. Então, a quinta dimensão, nosso lar para ela, foi mundo transitório. Depois que ela vivenciar a nova encarnação, ou ela vai retornar para a quinta dimensão, ela vai evoluir, quem sabe, né? Então, talvez ela retorne, porque tem muitos que têm essa tendência, né? Retornar para aquele lugar, para aquela origem. Às vezes evoluiu, mas ainda comporta ficar naquela dimensão. Outrora, vai subir, vai para uma dimensão superior. E assim a gente vai caminhando, né? Rumo aí à classe dos espíritos puros. Mas, se eu tenho em mim essa convicção, eu sou um espírito esperançoso. E ele fala que a dúvida para os céticos endurecidos. Se eu não acredito em nada, né? Ou então se eu não sou agnóstico, né? Não sei nem se existe ou se deixou de existir, o que, que vai acontecer. Então, eles têm dentro deles, na hora do desencarne, a dúvida. Porque já existe nele essa dúvida enquanto encarnado. Essa questão aí ele não foi trabalhada, né? Durante aí a encarnação. E o medo? O medo para os culpados. Se eu andei por caminhos que não deveria, se eu prejudiquei as pessoas ao longo da minha caminhada, quando eu estou próximo do meu desencarne, a tendência é temer, é ter medo do que virá. Porque está em mim a vibração negativa, a vibração densa, a vibração pesada. Por isso que a gente faz a seguinte pergunta para nós mesmos, e nós a devemos fazer sempre, para a gente fazer um balanço de nós mesmos. Se eu fosse desencarnar hoje, para onde eu seria arremessado? Nós não vamos ser arremessados por aquilo que a gente é? E não é aquilo que a gente é em nosso corpo físico, mas em nosso corpo espiritual, nossa mente, a nossa evolução. Quando o nosso corpo físico morrer,
nós vamos estar nus diante da espiritualidade. Porque nós vamos mostrar exatamente quem somos nós. Então, eu olho, eu observo o meu caminho. E eu posso me dar resposta. Ah, eu sou errante, eu posso ir para uma dimensão positiva? Pode, existe dimensões positivas errantes. Você tem dentro de você, olha, eu sei que eu erro, eu sei que eu errei, eu sei que eu ainda vou escorregar muito, eu sei da minha imperfeição, eu quero reparar, eu quero também ajudar naquilo que eu posso. Então, você é apto a estar numa região positiva, onde tem pessoas com esse mesmo pensamento, onde tem pessoas com esse mesmo equilíbrio. Ah, não aceito, não perdoo, para mim dessa forma não dá, tem que ser da forma que eu quero e etc. Não tem como você ficar junto de espíritos que têm uma certa convicção das coisas, sabe onde quer, e você está aí vibrando, né, com energia pesada do orgulho, da soberba, né? Então, o nosso estado hoje nos diz para onde cada um de nós vamos e o que nós vamos, né? As sensações que vamos ter aí no momento da morte, o sentimento, né? Morte do corpo físico. Pergunta 962. Por que ascéticos, desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? Por que tem esses céticos, né? Desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais. Se o espírito, se as coisas espirituais, ela é do espírito, por que existe esses homens céticos, visto que homens materiais são espíritos, né? Estão num corpo de carne. E a resposta é o seguinte: os céticos são em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espíritos fortes durante essa vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões. A consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na distribuição da felicidade a que todos os homens aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. Né? Então, ou seja, esses céticos são uma minoria. Mas eles trabalham, eles sustentam esse ceticismo por orgulho. Eles se fazem de espíritos fortes por orgulho, porque todos nós sabemos que se nós estamos debaixo desses céus, se nós estamos no mundo de expiação e prova, nós somos seres que erram. E erra muito, porque senão nós não estaríamos em mundo tão denso e tão pesado. Nós estaríamos em mundos mais evoluídos, né? A Terra está muito próxima do umbral. Por isso que Chico Xavier, quando perguntavam para Chico, Chico, de onde nós estamos vindo, né? E Chico Xavier falava, nós estamos vindo do umbral. E as senhoras perguntavam, mas até você? Fala, todos nós, né? Porque a maioria a gente sabe que existem as reencarnações compulsórias que vêm realmente do umbral, aqueles que são socorridos e precisam de uma reencarnação imediata para o próprio equilíbrio, né? Mas todos nós estamos vindo de dimensões pesadas, porque nós temos em nós esses sentimentos pesados. Ainda que nós hoje possamos fazer jus ao mundo, à erraticidade positiva, né? Mas nós temos muito que aprimorar. Muitos de nós não conseguiu ainda fechar a chaga do orgulho, a chaga da soberba, da falta de humildade, da falta de humanidade, da falta de empatia. Então, as chagas são enormes, né? E a gente vai trabalhando ela aos poucos, né? Mas a tendência é que a gente tenha vindo mesmo
dessas regiões mais densas, mais pesadas, ter sido socorrido, passado por regiões positivas, estado aqui agora. Quem sabe não tem algum de nós que veio aí até de uma reencarnação compulsória, né? Tudo é perfeitamente possível. Nós encerramos, assim, o item intuição das penas e dos gozos futuros. Alguma dúvida até aqui, gente?